semana de Natal e eu vou falar dele mesmo, Papai Noel. With digital grace, bronze and bright, AI will love it down, a captivating sight. O alicerce da lenda moderna reside na vida de uma figura religiosa histórica, São Nicolau de Myra. Vem dessa figura histórica o princípio da caridade anônima, que persiste até hoje. Nicolau foi um bispo famoso por sua caridade e milagres. Herdou grande fortuna, que ele usou para praticar a generosidade em segredo. É padroeiro de crianças e marinheiros. Sua lenda mais famosa é a de presentear secretamente 3 moças pobres com bolsas de ouro para lhes garantir o casamento. Essa ação discreta de doação é a base da tradição do Papai Noel, de deixar presentes à noite. Sua celebração é em 6 de dezembro, data de sua morte. O nome Santa Claus, como ele é conhecido nos Estados Unidos, veio do apelido holandês Sinterklaas, que é uma forma abreviada de Sint Nicolaas, o nome holandês para São Nicolau. No final do século XVIII, a cultura americana reconhecia a figura, notavelmente em Nova York, antiga Nova Amsterdã, onde grupos de famílias holandesas se reuniram em 1773 e 1774 para celebrar o aniversário da morte de Nicolau. Mãe, olha o Papai Noel! O termo Papai Noel é uma adaptação do francês Père Noël, que significa literalmente Pai Natal. A palavra Noel em si é de origem francesa e significa Natal. Luiz da Câmara Cascudo, em seu Dicionário do Folclore Brasileiro, documentou que Papai Noel começou a aparecer na imprensa brasileira no final do século XIX, a partir de 1898. Sua popularização mais ampla, no entanto, ocorreu após a década de 1930, impulsionada por uma iniciativa oficial e letrada, jamais popular. O Vovô Índio é um personagem criado na década de 1930 com a intenção de substituir o Papai Noel no Brasil. Seu objetivo era incitar sentimentos patrióticos entre os brasileiros. A divulgação do personagem na década de 1930 se deu por meio da imprensa integralista, cujo movimento tinha raízes no nacionalismo brasileiro com conotações fascistas. O poema de 1823, A Visit from St. Nicholas, frequentemente chamado Twas the Night Before Christmas, é a peça literária mais crucial para a iconografia moderna. Embora a autoria seja amplamente atribuída a Clement Clarke Moore, que a reivindicou em 1837, A.E. Livingston Jr. também é sugerido como autor. O poema é considerado um dos versos mais conhecidos já escritos por um americano e teve um impacto imenso na história da distribuição de presentes natalinos. O texto descreve Santa Claus como um elfo velho e alegre, pequeno e ágil, que usa um trenó miniatura puxado por renas voadoras e entra na casa pela chaminé para deixar presentes. O poema introduziu as 8 renas originais que puxavam o trenó. Thomas Nast, um cartunista alemão-americano, deu-lhe a forma visual definitiva. Nast criou 33 ilustrações para Harper's Weekly entre 1863 e 1886. Nast é creditado por estabelecer o arquétipo físico, o bom velhinho rechonchudo, com barriga saliente, barba branca e expressão alegre. O seu trabalho marcou uma transição crucial, afastando a imagem das vestes de bispo e aproximando-a de um ser mítico e jovial de trajes de inverno. A primeira das ilustrações de Nast, em 1863, intitulada Santa Claus in Camp, mostrava a figura distribuindo presentes para soldados da União durante a Guerra Civil Americana. Papai Noel foi rapidamente cooptado, não apenas como um personagem folclórico,
mas como um poderoso símbolo de moral e unidade nacional em um período de grande cisão, conferindo-lhe um peso cívico. Nest também usou consistentemente as cores vermelha e branca em suas representações, como pode ser visto em um anúncio de 1868. Isso contraria a crença popular de que a Coca-Cola seria responsável pelas vestes vermelhas. Além disso, desenhos de Norman Rockwell, em 1913, e capas de revistas australianas, em 1930, já apresentavam o traje vermelho. No entanto, em muitos países europeus como Holanda, Bélgica e Áustria, onde São Nicolau ainda é popular, o traje usado está mais próximo das vestes religiosas de um bispo. Coube à Coca-Cola e ao ilustrador Haddon Sandblom a padronização global da imagem entre os anos 1931 e 1964. Sandblom usou um amigo, Lou Prentice, e mais tarde a si mesmo como modelo, para criar um Papai Noel que irradiava calor e lembrava as pessoas de seu avô favorito. Esta imagem do Papai Noel, com o casaco longo vermelho, com pele branca, gorro, botas e o cinto largo com fivela, tornou-se o padrão ocidental e foi um sucesso imediato, especialmente porque oferecia esperança e alegria durante a Grande Depressão. O sucesso desta campanha garantiu que a iconografia de Sandblom se tornasse o padrão para outras representações e a personificação universalmente aceita do ícone natalino. Desta forma, o marketing de massa não criou a cor vermelha, mas garantiu sua onipresença globalmente. A primeira menção de sua morada no Polo Norte, North Pole em inglês, também é geralmente atribuída a Thomas Nast, que incluiu o texto Santa Clausville, NP, em uma ilustração de 1866. Essa localização foi formalizada em 1869 no poema Santa Claus and His Works de George P. Webster, que explicitamente afirmava: "Sua casa durante os meses de verão, você deve saber, fica perto do Polo Norte, no gelo e na neve." Com o advento da Revolução Industrial, a demanda por presentes fabricados em massa exigiu uma explicação para a origem de tantos brinquedos. O conceito de um workshop permanente de Santa, operado por duendes, ou elfos, foi popularizado pela capa de Natal de 1873 da revista Godey's Lady's Book. Este desenvolvimento adaptou a lenda à realidade capitalista e industrial do Ocidente, transformando o doador caridoso artesanal em um gestor de logística global. Splendid work, everyone. We are right on schedule. O saco de presentes, a imagem universalmente reconhecida de Papai Noel, é o sucessor lógico das bolsas de moedas de São Nicolau. A evolução de bolsas para um grande saco foi necessária para acomodar a vasta quantidade de bens fabricados no workshop ártico. O ato de Papai Noel descer pela chaminé e deixar presentes à noite é um mecanismo final para a entrega discreta, mantendo o espírito de caridade anônima que remonta à história original do Bispo Nicolau. Para finalizar, aqui está uma variação. Na Rússia, a figura central da doação de presentes é o Ded Moroz, Vovô Gelo, que viaja com sua neta Sneguroshka, a donzela da neve. Feliz Ano Novo, amigos! Que a magia do inverno ilumine seus corações. Desejamos muita alegria e paz a todos. Ho, ho, ho! Feliz Natal!